Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O professor de Economia do INSPER, Ricardo Rocha, fazendo uma análise do atual cenário econômico e político. A solenidade militar em comemoração ao Dia do Soldado, realizada no Quartel-General do Comando Militar do Sudeste em São Paulo, além da ExpoEx, evento que aconteceu no obelisco do Ibirapuera. O almoço-debate promovido pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, realizado em São Paulo, que contou com a presença do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe Marco Antônio Marques da Silva, professor doutor da PUC São Paulo. Fique conosco. Realizado periodicamente, o almoço-debate LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, reúne gestores públicos e privados para debater temas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Na segunda-feira, dia 28 de agosto, o evento realizado no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, recebeu o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. O senador respondeu a diversas perguntas enviadas pela plateia, formada por mais de 400 empresários e outras autoridades. Eu queria começar parabenizando o Grupo Dória pela iniciativa e parabenizar o senador Rodrigo Pacheco, o senador Eduardo Braga, o senador Anderton Rocha, que se predispuseram a vir aqui e responder as perguntas abertamente. O meu trabalho é extremamente fácil. A maioria desse país é micro e pequeno, ou meio, que são no simples. E o nosso pleito, claro, é que se mantenha a estrutura do simples nesse momento, que se reestrutura toda a reforma tributária. E por que o meu trabalho fica simples? Porque a fotografia do Brasil, apesar de que no Senado e na Câmara tem muito pouca gente fazendo lobby, pedindo a defesa da micro e pequena. Mas tenho certeza que teremos o voto e a aprovação e a defesa desse cenário, e que eu deixo para quem quiser responder essa pergunta, agradecendo aos senadores. Muito obrigado. O Senado, esse é um ponto que você acompanhou, Joseph, o Senado Federal teve um grande protagonismo por ocasião da pandemia, e a pandemia alarmou muito em razão da necessidade do lockdown, do isolamento social, e afetou muito micro e pequenas empresas. E o Senado Federal deu início a um projeto de autoria à época do senador Jorginho Melo, que hoje é governador do estado de Santa Catarina, que era o PRONAMP, Programa de Apoio, o Programa Nacional de Apoio às Pequenas e Microempresas, e é um programa que salvou muita empresa no Brasil, naquele momento de aflição, dentro da compreensão de que na estrutura do PIB e na estrutura de empregabilidade, as pequenas e microempresas têm grande representatividade. O setor de serviços, por exemplo, tem mais de 60%, de um modo geral, do comércio civil. Então, as pequenas e microempresas têm grande representatividade, tanto na geração de PIB, quanto na geração de emprego, e do empreendedorismo individual também, do sujeito que não é empregado, que empreende individualmente. Então, o Senado, naquele momento, deu uma sinalização de muito compromisso com esse setor que o senhor representa. E não será diferente na reforma tributária. E nem poderia ser, de fato, o líder Eduardo Braga diz com muita propriedade isso já está resolvido, que seria impraticável pensar um retrocesso dessa natureza, porque, embora não se veja tanto essa defesa, há no íntimo de cada senador e senadora da República, assim como deputados e deputadas, esse compromisso de defender esse segmento, e não por um privilégio, mas por uma necessidade absoluta de justiça tributária, de justiça social e de elevação da formalidade no Brasil. Quanto mais nós estimularmos pequenas e microempresas, mais nós combateremos a informalidade, mais nós traremos para a formalidade, e trazendo para a formalidade, ainda que com uma alíquota menor, significa arrecadação. O senador afirmou que a reforma tributária tornou-se um marco para eliminar a guerra fiscal. Em sua exposição, Rodrigo Pacheco destacou alguns questionamentos que devem ser levados em conta em meio ao cenário de aprovação da reforma, como a possibilidade de aumento da carga tributária para o contribuinte e o que as isenções representam em números. E uma preocupação do Senado em se ter uma limitação de um incremento de carga tributária. Como isso vai ser feito?
com um teto a ser estabelecido de alíquota ou algum tipo de correlação com o PIB ou com o crescimento nacional. Isso tudo é uma discussão que vai ser feita agora pelo relator. Seria muito bom ouvir o relator em relação a isso. Ele tem diversos modelos que já foram propostos a ele, que ele está estudando. Eu não quero precipitar exatamente o que deve ser feito, mas de fato me parece muito razoável que haja uma responsabilidade de não se atribuir ao contribuinte brasileiro uma carga maior com uma mudança de reforma tributária, ou seja, simplificamos, desburocratizamos, vamos fazer o que o resto do mundo faz, mas isso significa um aumento de carga tributária para o contribuinte brasileiro. Isso não vai ser bom. Então, nós precisamos encontrar os instrumentos para haver uma limitação disso. Só a afirmação de que não haverá incremento de carga tributária, nós não podemos nos contentar com isso. É preciso ter uma demonstração clara e, mais do que isso, uma trava para que isso não aconteça a depender de uma mudança de governo, por exemplo. Então, é essa a nossa preocupação, e a forma de se fazer isso, eu tenho certeza que o relator, o senador Eduardo Braga, vai encontrar a melhor forma possível, que seja mais justa e equilibrada para os interesses aqui envolvidos. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o HubSimp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. HubSimp. Acesse www.simp.org.br. Bom, vamos avaliar de forma geral as coisas. No front da economia, o arcabouço foi aprovado. Na essência, na estrutura, é uma boa medida de controle de gasto público, mas precisamos ver se de fato vai funcionar, né? Ele substitui o teto de gastos, mas foi uma boa notícia. Isso animou um pouco e veio na direção do Banco Central iniciar uma redução de taxa de juros, embora recentemente os índices de inflação tenham voltado a subir. Mas isso não significa que a redução da taxa não vai continuar. O importante é a gente acompanhar qual o nível de corte de taxa de juros é sustentável para que a inflação permaneça sob controle. Esse é um ponto muito importante para você que está me escutando, que tem o seu business, que tem a sua indústria, que tem o seu negócio. Uma inflação sem controle desarticula toda a cadeia produtiva. A gente já não sabe mais qual é o preço correto, nem da mão de obra, nem do insumo, muito menos que preço final vamos fazer. Mas acredito que o corte de juros continue. O câmbio deu uma certa estabilizada, acho que isso é bom, aí na casa dos 5 de cotação. Agora, permanecem algumas dúvidas internacionais, né? A inflação americana está muito elevada, a taxa de juros pode ser que vá subir um pouquinho mais lá, isso atrai capitais para lá, por isso que a Bolsa reduz um pouco. Mas eu gostaria de chamar a atenção de você que acho que o ponto mais crítico e que às vezes cai no esquecimento é que temos uma guerra na Europa que não está resolvida. E é um evento extremamente significativo. Parece que a mídia decidiu no mundo inteiro não dar muita atenção, mas é um sério problema porque de um lado você tem a Rússia num processo imperialista, alegando que na verdade defende suas fronteiras contra a OTAN, e de outro lado um país democrata que foi invadido. Todo processo de guerra que não tem um vencedor não cicatriza a ferida, e isso é um problema muito sério, pessoal. Então eu acho que a guerra na Ucrânia é um ponto extremamente sensível para a gente ficar bem atento, assim como as temperaturas de verão no hemisfério norte assustaram todo mundo. A gente discute muito a questão do aquecimento global, do impacto do CO2 na atmosfera, enfim, tudo isso tem muito impacto na nossa vida, no nosso negócio. Nós não sabemos como será o inverno no hemisfério norte. Se ele for muito rigoroso, a questão da guerra e do preço do petróleo também vai ser impactado. Então eu diria que fiquem de sobreaviso em relação ao preço do petróleo, mas por enquanto é isso. Notícias
razoavelmente boas, mas a gente fica sempre atento ao processo. Até uma próxima oportunidade. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto! Acesso totalmente gratuito e fácil. Civis e militares se reuniram na manhã de sexta-feira, 25 de agosto, para homenagear o patrono do Exército Brasileiro, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. A solenidade em alusão ao Dia do Soldado lotou o Pátio Sargento Mário Cosel Filho, no Quartel-General do Comando Militar do Sudeste. Durante o evento, personalidades foram condecoradas com as medalhas do Pacificador, Exército Brasileiro, tributo à Força Expedicionária Brasileira e da Vitória. Esse dia, como eu disse nas minhas falas, reverenciar o soldado é reverenciar Caxias. E reverenciar Caxias é reverenciar valores. Valores caros e importantes a qualquer sociedade, qualquer nação. Não é? É muito importante que nós tenhamos essa noção perfeita de que todos nós, independentes da cor da farda, seja farda ou seja um traje civil, todos nós somos soldados. Todos nós temos que processar esses valores, porque a todos nós cabe a defesa da pátria e cabe propiciar bem-estar ao nosso povo, à nossa sociedade, à nossa nação, a qual todos pertencemos e a qual todos servimos. Então é importante nesse dia retomar esse significado desses valores tão importantes que Caxias foi o maior exemplo de todos, o maior soldado de todos, deixa para nós soldados, mas que nós temos muito orgulho em poder ser reconhecidos pela sociedade como uma instituição que professa esses valores, tão caros a todos nós. Além desse evento, o Comando Militar do Sudeste preparou uma exposição gratuita, a ExpoEx, no Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, também conhecido como Obelisco do Ibirapuera. Nos dias 26 e 27 de agosto, os visitantes tiveram a oportunidade de ver aeronaves, blindados, cavalos e cães de guerra em exibição. O frio e a chuva não impediram que crianças e adultos prestigiassem a festividade. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Antônio Marques da Silva, professor doutor da PUC São Paulo. Mas não para aí. Há 22 anos ele dá aula em Portugal, dá aula no Brasil e vive entre os dois países. E é sobre Portugal que nós queremos ter a honra de falar consigo hoje. É um prazer tê-lo conosco. Cury, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui no seu programa, uma satisfação estar junto ao SIMP, o Sindicato das Micro e Pequenas Empresas, que é um exemplo, é um baluarte na sociedade brasileira. Nós sabemos da importância e todos nós rendemos as nossas homenagens ao seu trabalho e ao trabalho do SIMP. Muito obrigado. A honra é recebê-lo. Vamos falar um pouquinho dessa relação Brasil-Portugal. O senhor está lá, o senhor está aqui, está dando aula, professor doutor, vive o mundo econômico, vive o mundo empresarial. Vamos fazer uma análise inicial. Como é que o senhor vê essa relação hoje? Veja, Portugal e o Brasil têm uma relação histórica, cultural, de língua, do mundo propriamente dito. Mas eu acho que sempre parece que nós estamos começando. Sim. Nunca é uma coisa que flui de forma verdadeira.
Muito se diz que Portugal é uma porta do Brasil para a Europa. É verdade, mas não só da Europa. Para os países da África, para os países da Ásia, lembrando que a nossa língua portuguesa é a única língua que é falada em 5 continentes dos 6 que nós temos no mundo. Então, se nós prestarmos atenção na importância da língua, da lusofonia, a gente deveria melhorar, aumentar, estreitar de forma efetiva com Portugal. Como é que o senhor encara a relação atual? Quais são os números dessa relação, só para que as pessoas possam saber, de brasileiros em Portugal? Bom, contando o que a gente chamaria da população de imigrantes oficiais, atenção. Claro. A população brasileira é a maior em Portugal. As pessoas não têm noção, por exemplo, que a segunda população estrangeira em Portugal é inglesa. Portugal tem hoje o maior número de brasileiros nas escolas ensino fundamental, médio e superior. Para se ter uma ideia, 10% de todos os alunos em Portugal são brasileiros. Na Universidade de Lisboa, vou dar um exemplo, existe o núcleo, o NELB, Núcleo de Estudantes Luso-Brasileiros. Entre mestrado e doutorado, só na Universidade de Lisboa, tem 1.200 brasileiros. Então, ou seja, é uma vida efetiva que nós podemos aumentar. Podemos falar na área econômica? Claro. Sem dúvida. O Brasil negociou com Portugal no último 2002 para 2003, ou pegando uma parte de 2001, 4, bilhões de euros. E eles de lá para cá, 1,5 bilhões de euros. Ou seja, nós já temos aumentado muito. Anos atrás era 1,2, hoje é 4,5 bilhões de euros. Ou seja, temos um saldo da balança positivo em 3 bilhões de euros. Exatamente, aumentando. Claro que nós devemos e podemos fazer isso. E aí, se me permite, Cury, Claro. O SINP teria um grande papel de propulsor nisso daí, lembrando que o SINP tem 18 milhões de participantes, de conhecimentos acima de 16 anos, que representa 11% da população brasileira. Então nós estamos a falar não só de Portugal, dos países de língua portuguesa, na África, na Ásia, no mundo como um todo. Falantes de língua portuguesa no mundo somos quase 400 milhões. Por que nós não podemos trabalhar todo esse mundo juntamente com Portugal? Já que nós temos 400 milhões de pessoas que falam a língua, com possibilidade de fazer negócios, que caminhos que seriam possíveis e necessários para que se aumente isso? Talvez a relação de pessoas que conheçam a realidade tanto brasileira quanto a realidade portuguesa. Porque é muito comum, em outros países é normal, mas eu vou dar um exemplo que a gente vê muito aqui no Brasil. Tenho a honra de ser diretor da Casa de Portugal com o meu presidente Renato Gonçalves, na Câmara Portuguesa de Comércio com o Nuno Rebelo de Souza. E nós vemos que as pessoas vão a Portugal, vão a Lisboa, Coimbra e Porto e acham que conhecem Portugal. Às vezes até autoridades, pessoas que têm cargos públicos, meio que, vamos dizer, ficam à deriva do que é a sociedade portuguesa e, por sua vez, o que é a sociedade europeia. Sem dúvida. Então deixa a desejar que essa relação aumente. Sequer sabem como é que o povo brasileiro, quase 600 mil, contando os oficiais, contando os luso-descendentes, porque uma coisa interessante, às vezes eles dizem, tem 300 mil brasileiros em Portugal. Não só, porque são 300 mil que só são brasileiros. Se contar os que têm dupla nacionalidade, não entram nessa conta, e também aqueles que ainda não estão regularizados, estão aguardando pelo chamado CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O que acontece? Não sabem qual que é a realidade dessas pessoas. É importante que nós saibamos que as empresas, as organizações, as entidades, o SINP, por exemplo, possam trabalhar
na área empresarial, mas também na área social, na área de entendimento e entrosamento entre as duas realidades brasileiras e portuguesas, que todo mundo tem a ganhar, não tenho dúvidas. Ou seja, a falta de conhecimento de Portugal, podemos dizer que também as pessoas que estão lá e que podem ajudar também deveriam estar conhecendo o Brasil como um todo. E isso é extremamente difícil e raro de encontrar alguém que esteja praticamente metade do tempo em Portugal, praticamente metade do tempo no Brasil. Como é o seu caso, diga-se de passagem. Isto é uma afirmativa real? No meu caso, eu tive a aventura de ter essa possibilidade de praticamente 20, 22 anos, ficar hoje em dia, nessa ida e vinda. Nós brincamos que hoje em dia o que nos separa já não é mais um mar, é quase um rio de tantas vezes que nós atravessamos ao lado de lá. E o que acontece? As realidades, às vezes são muito distintas, às vezes são próximas. Se não vivermos as duas sociedades, nós não vamos entender, porque senão nós chegamos lá e nos comportamos como estrangeiro numa terra. Sim. Voltamos para cá e continuamos estrangeiro. Quer dizer, eu acho que viver e saber o que a população portuguesa sente, vive, o que a população brasileira que lá está, vou dizer mais de 500 mil, como é que vive, as empresas que vão daqui para lá, que vêm de lá para cá. Penso que a relação não pode ser meramente formal, porque o papel tudo aceita. E como é que os negócios, a vida continua? Portugal tem sido um dos países mais escolhidos, não só por quem quer morar e trabalhar lá, mas também por uma classe social privilegiada que também está investindo e morando em Portugal. Com a sua análise disso, Portugal desponta ou começa a despontar como toda essa porta de entrada que podia ser muito mais eficiente, muito mais produtiva, ou ainda é muito embrionário? Eu acho que, no meu sentir, Portugal já é uma realidade. Já nós temos esse movimento, depois das várias crises que o Brasil e o mundo passou, econômica, política, etc., nos últimos anos, eu posso dizer de 10 anos para cá, nós temos várias idas e vindas da sociedade brasileira a Portugal e vice-versa, mas já estabilizou com alguns níveis de educação social e até eu diria de classe econômica, mas não só. Portugal recebe, claro com diferenças como todo lugar, mas de uma forma bem aceita a sociedade brasileira, que é a mesma língua, ok? Com pequenas nuances, mas tem dado a oportunidade, eu vou dizer, não só para brasileiros, atenção, até uma brincadeira que se diz que Portugal é hoje a Miami da Europa, porque não só brasileiros, o mundo, ingleses, italianos, espanhóis, alemães, franceses, têm procurado de uma forma realmente viva. Então, nós brasileiros, se nós soubéssemos observar que não é apenas, o brasileiro que está procurando Portugal, a Europa, os últimos 5 anos, os americanos foram os que mais compraram imóveis em Portugal. Aí depois vêm os ingleses, os franceses, os italianos. Então, vejam, é interessante que a gente entenda que Portugal, hoje em dia, aspas, é uma grande porta de entrada, não é só para a Europa, para a Ásia, para a África, mas para uma vida de qualidade diferenciada, que não somos nós, brasileiros, que apenas vimos, mas o que eles dizem, a Europa continental como um todo. Indiscutivelmente, mudanças dependem de pessoas, dependem de homens, dependem de conhecimento acumulado. Nesse cenário, o que você acredita que possa melhorar a relação Brasil-Portugal, claro, e a integração internacional com o mundo, considerando que nós estamos chegando ao final do nosso tempo? Há poucos dias eu li um artigo do vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Oliveira Gonçalves, ele dizendo que
Talvez o que falte para fechar essa relação Brasil-Portugal sejam pessoas que conheçam cá e lá, que saibam das duas realidades e tenham relações. Alguém que chegue em Portugal e conheça o governo, o judiciário, as universidades, que não chegue lá para saber o que está acontecendo e dali 2, 3 anos tenha que ir embora, mas já conviva, tenha algo a dizer. Bem, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo, mas eu queria dizer da honra e o privilégio de ter um homem com seu conhecimento acumulado, que conhece tanto Portugal, conhece tanto Brasil e que tem contribuído para o fortalecimento e crescimento de ambas as nações. Receba publicamente os nossos sinceros parabéns. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br